Olá pessoal do terceiro, tudo bem? Matemática frente 4, módulo 8, a gente está aí bem próximo do final da nossa apostila do primeiro bimestre. Agora é a vez da gente continuar o estudo de geometria plana para falar sobre os quadriláteros notáveis. Já no primeiro momento eu tenho alguns objetivos que serão traçados a partir de então, para a gente poder saber ao certo, enquanto a gente está estudando, o que realmente a gente precisa levar em consideração. Então, assim, diante de tudo que a gente tem para fazer, os quadriláteros notáveis são quadriláteros especiais. Figuras de 4 lados são especiais, né? Só não são mais especiais que a de 3. Triângulo é a figura, digamos assim, mais especial de todas. Os quadriláteros têm 4 vértices, tem 4 ângulos internos, 4 ângulos externos, 4 lados. A soma dos ângulos internos dá 360 graus. É o único em que a soma dos ângulos internos é igual à soma dos ângulos externos, né? Que de qualquer quadrilátero ou de qualquer figura em si convexa, a soma dos externos dá 360, mas do quadrilátero o interno também dá. Diante de todas essas características e de alguns quadriláteros notáveis, a nossa intenção a partir de agora então é reconhecer a notabilidade de certos quadriláteros, ou seja, o que tornam ou o que torna um quadrilátero notável, entender suas particularidades, né? Cada um vai trazer algo que pode ser atribuído apenas a ele, né? Levando em consideração que em algumas situações essas características, essas particularidades vão poder ser correlacionadas e dominar essas correlações entre esses quadriláteros é uma coisa importante. Assim, só uma prévia, por exemplo, você lembrar que um retângulo ele é um paralelogramo também ajuda bastante você agrupar as características. Falando em características, a gente já coloca o primeiro aí. O trapézio é o primeiro quadrilátero notável, e já eu explico por que ele é notável, só que ele, assim, ó, ele é o menos notável entre os notáveis, vamos dizer assim. É o que tem menos características para a gente poder analisar, mas é o mais abrangente. Se um quadrilátero ele tem 2 lados opostos paralelos, ele já pode ser chamado de trapézio, ok? E por conta daquele lance de 2 paralelas cortadas por uma transversal definirem ângulos colaterais, ângulos consecutivos dos lados não paralelos de um trapézio são suplementares, somam 180, porque eles são, diante dessas paralelas e transversais, eles são ângulos colaterais, ok? Os trapézios podem ser reto, quando possuem um ângulo reto de um dos lados não paralelos, ou isósceles, quando os 2 lados não paralelos são congruentes. No trapézio isósceles, algumas coisas vão coincidir também. Por exemplo, ângulos de base aqui congruentes, ângulos de base ali em cima também congruentes. Aliás, bases do trapézio são os lados que não são... que são paralelos, perdão. Os lados paralelos são as bases. E como eu disse, no caso do trapézio isósceles, por ter 2 lados não paralelos congruentes, acaba acontecendo essa questão de que os ângulos na base maior são congruentes entre si e os ângulos da base menor são congruentes entre si. Tem um terceiro, que na verdade não coloquei na sequência aqui, mas ele está aqui em cima, que é o trapézio escaleno, que é aquele que não é reto e também não é isósceles, porque os lados opostos não são, os lados que não são paralelos não são congruentes também. Então, eu posso ter trapézio reto, isósceles e escaleno. Bom, pessoal, à medida que a gente vai evoluindo aí nos quadriláteros notáveis, a gente vai pensando nas correlações. Primeira coisa, todo paralelogramo é um trapézio pela própria definição, né? Porque para ser o paralelogramo, o quadrilátero tem que ter lados opostos paralelos 2 a 2. Assim, a questão de ser congruente é uma consequência, mas só de ter lados paralelos opostos
Se ele tem pelo menos dois lados opostos paralelos, ele já é um trapézio. Então eu posso afirmar sem problema nenhum que todo paralelogramo é um trapézio, mas nem todo trapézio é um paralelogramo, né? Porque no paralelogramo acontecem algumas coisas, propriamente dito, que no trapézio não vai acontecer. Por exemplo, as diagonais se cortarem ao meio. As diagonais podem até ter tamanho diferente, mas o ponto de encontro delas é exatamente a metade de cada uma delas. Além do que, os lados opostos 2 em 2, além de serem opostos, eles também são paralelos. Tem uma outra questão do ângulo também. Aqui, ângulo consecutivo sempre vai somar 180, qualquer par. Esse mais esse aqui vai dar 180, esse aqui mais esse 180 e por aí vai. Você pode rodar. E outra coisa, ângulos opostos congruentes também. Esse ângulo é congruente a esse e esse ângulo é congruente a esse. Então, paralelogramo, ele também é um trapézio, as diagonais se cortam ao meio e os lados opostos, além de paralelos, são congruentes 2 a 2. Muitos exercícios são resolvidos quando você domina essas características que a gente está analisando. E o mais importante é o agrupamento, né? Você agrupar todas as características. Porque quando eu falo isso aqui, ó, que o retângulo é um paralelogramo, tudo que eu falei anteriormente aí sobre o nosso paralelogramo vai valer para o retângulo, ok? Então, todo retângulo é paralelogramo, ou seja, no retângulo as diagonais também se cortam ao meio, os lados opostos são paralelos e congruentes, só que além disso existem outras características. O retângulo tem 4 ângulos internos retos e as diagonais são do mesmo tamanho, são congruentes entre elas. O losango também é um paralelogramo, só que ele é um paralelogramo especial com 4 lados congruentes. Cuidado para não confundir com o quadrado, né? Porque o quadrado tem 4 lados congruentes também. Mas esse losango meu aqui não tem os 4 ângulos internos iguais a 90. Isso é um losango propriamente dito. Daqui a pouco a gente vai ver que um quadrado também é um losango, mas olha só, diagonais perpendiculares. O que o paralelogramo, o que o retângulo e o que o losango têm em comum? É que os três são paralelogramos no final das contas. Só que o losango, ele tem 4 lados congruentes e o retângulo não necessariamente. As diagonais são de tamanho diferente. No retângulo, as diagonais são do mesmo tamanho. No retângulo, as diagonais não precisam serem perpendiculares entre si. No losango, elas são.